Boa noite. O novo Código de Estradas foi aprovado na globalidade pela Assembleia Nacional. É um dos 5 diplomas aprovados na sessão plenária de hoje, que contou com a presença dos deputados da bancada parlamentar do partido Ação Democrática Independente, ADI. A última sessão plenária antes das férias parlamentares ficou marcada com a presença dos deputados do partido ADI, que apareceram na sala do plenário quando já estava decorrido o habitual período antes da ordem do dia das sessões da Assembleia Nacional, momento este reservado a debate de questões consideradas relevantes sobre o país. Na sala, os deputados da ADI apenas assinaram a lista de presença e daí foram espectadores dos trabalhos da Assembleia Nacional, que agendou para hoje a apreciação e aprovação de 6 projetos de lei e de resolução. Diplomas estes que passaram a ser apreciados depois dos deputados terem aprovado o projeto de resolução que dá sentimento ao Presidente da República para ausentar-se do país na quarta-feira rumo à Guiné Equatorial, onde vai ficar durante 4 dias para participar na Cimeira de Fórum África-América. Entrando concretamente na agenda de hoje, os deputados aprovaram o orçamento da Assembleia Nacional, o projeto de lei de alteração da orgânica deste órgão de soberania e o projeto de resolução que autoriza as comissões especializadas permanentes da Assembleia Nacional funcionarem durante o período de férias parlamentares. Mas antes da aprovação de alguns desses diplomas, foi também aprovado na globalidade o novo Código de Estrada. Por último, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na generalidade o projeto de lei de alteração da Lei 14/2008, Estatuto dos Magistrados. O governo encontrou os cofres do Estado praticamente vazios e teve dificuldades em pagar salários aos funcionários públicos, revelou o ministro do Plano e Finanças, Hélio Almeida, durante o debate sobre o Estado da Nação, esta quinta-feira, no Parlamento. Falou também da subida galopante da dívida externa de São Tomé e Príncipe. O governo recebeu a gestão do país a 12 de dezembro com uma situação a um nível de tesouraria difícil, segundo o ministro do Plano e Finanças. Na conta corrente, haviam cerca de 3 mil milhões de dobras, 24 mil dólares, 40.800 euros. Dinheiro insignificante para um país e, como se não bastasse, assegurou o ministro, o executivo encontrou sobre a mesa despesas para serem pagas. Aproximadamente 100 mil milhões de dobras de despesas prontas a serem pagas, dos quais 63 mil milhões eram despesas correntes. Perante a situação, o governo viu-se a braços para pagar salários aos funcionários públicos. Efetivamente não tínhamos como pagar salário. Devo dizer que tivemos que acionar mecanismos diversos ao nível, portanto, mesmo ao nível do governo. Todos os ministros começámos a andar atrás dos contribuintes, pedir que liquidassem as dívidas. Fomos entendidos, compreendidos por alguns, conseguimos reunir alguma soma e oportunamente fizemos questão de honrar os engajamentos assumidos. Como também fizemos agora durante o mês de janeiro, portanto no salário do mês de janeiro, que tem-se ventilado de forma errônea que o governo não pagou salários, mas despesas salariais, despesas correntes, imprescindíveis, inadiáveis, estão a ser cumpridas e observadas de forma oportuna. Hélio Almeida falou também das dívidas de São Tomé e Príncipe e começou pelas dívidas internas. Temos alguns engajamentos que nem, mas poderei oportunamente fornecer detalhes sobre isso, que totalizam os 444 mil milhões de dólares. Isto, estamos a falar de algumas contratações de serviços, estamos a falar de alguns engajamentos em que o Estado, portanto, foi penalizado, em alguns processos, no caso do PGS, MSF Engenharia, um conjunto de dossiês que ainda continuam pendentes e a pesar sobremaneira o nosso nível de endividamento interno. Temos 3 empresas com as quais o Estado tem uma relação que supostamente devemos também encontrar uma forma de fazer face.
que é, nomeadamente a EMAI. Nesta data, portanto, a 12 de dezembro de 2012, o Estado tinha uma dívida acumulada com a EMAI de 72 mil milhões de dólares. Com a ENCO, em termos de diferença do preço do combustível, como sabem, o Estado subvenciona o preço do combustível, foi-se acumulando dívidas e que atualmente, pronto, não houve ainda, pronto, na altura, quando assumimos as funções, posso dizer, reduzindo isto, estamos a falar de 500 mil milhões de dólares na altura acumulado até 12 de dezembro de 2012. 500 mil milhões de dólares de diferença de preço de combustível. A CST, o custo com comunicação, móvel e fixo, só no exercício de 2012, estamos a falar de um custo de 27 mil milhões de dólares. Apesar do país ter beneficiado há bem pouco tempo do perdão da dívida externa, voltou a contrair despesas que fazem com que a dívida externa acumulada atingisse cerca de 220 milhões de dólares. Enquanto isso, o país perdeu no ano passado 12 milhões de dólares. Em causa está um acordo que o anterior governo, pelas mãos do então ministro secretário-geral do governo, Afonso Varela, assinou para negociar os 30 mil baris do petróleo posto à disposição do país pela Nigéria, que, no entanto, foi ignorado pelo mesmo governo. A revelação é do ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu. 17 de outubro de 2011, o governo santomense assinou um memorando de entendimento com uma empresa para os efeitos desta operação dos 30 mil baris de petróleo por dia, interrompendo a operação que vinha sendo feita com o anterior operador. É legítimo, o governo tem essas prerrogativas. Só que, depois do memorando ter sido assinado, o governo simplesmente decidiu ignorá-lo. Não procedeu à execução do memorando, dando os devidos poderes à empresa interessada de ir levantar o petróleo e pagar as respectivas percentagens ao Estado santomense, e fazendo com que durante o ano de 2012 nós víssemos privado deste montante que muito ajudaria a pagar a dívida dos nossos estudantes. Portanto, nós estamos a falar de um governo que se diz repetidamente ser amigo do povo. Nós temos estudantes há 10 meses sem bolsa, e temos um memorando assinado em 2011, no final de 2011, para que nós pudéssemos ir buscar aqueles baris e com aquela percentagem pagarmos os nossos estudantes. O montante que foi assinado e negociado com o governo anterior refere-se a uma quantia de $1 por baril, que nos daria qualquer coisa como 12 milhões de dólares em 2012 que nós perdemos. Portanto, é bom que se diga que esta é uma ação de benevolência do governo nigeriano. E o pedido, repito, foi feito com o objetivo de pagar e financiar a educação dos nossos estudantes. E achamos que ninguém tem direito de faltar com este compromisso. Este governo, assim que chegou ao poder, e nós, enquanto dirigente, passamos vergonha. Eu devo confessá-lo aqui. Porque o antigo operador, assim que nós chegamos ao gabinete, veio ter conosco e nos expôs uma situação de que ele foi interrompido em 2011 de fazer a operação, que ele estava disposto e interessado em prosseguir com a operação a partir deste ano. Nós dissemos, está bem, nós temos o historial, pedimos à Agência Nacional de Petróleo e estamos disponíveis para renegociar a situação e, de forma muito célere, podermos contar com aquela quantia e pagarmos os nossos bolseiros. Demos esta palavra. Algumas semanas depois, aparecem-nos uns
empresários com este memorando assinado. Ninguém conhecia o memorando. Não havia cópia no Ministério, não há cópia no gabinete do Primeiro-Ministro, nem há cópia na Agência Nacional de Petróleo. O doutor Afonso da Graça Varela Silva. E o governo herdou da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto uma dívida de 35 mil milhões de dobras. Segundo o ministro Albertino Francisco, há muita coisa por esclarecer sobre a referida dívida. 35 mil milhões de dobras é a dívida que o governo herdou da então Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. A se pronunciar sobre o assunto na Assembleia Nacional, o ministro Albertino Francisco disse tratar-se de uma má notícia. Com uma dívida de cerca de 35 mil milhões de dobras, números redondos, dos quais 90% constituem dívidas de obras e ações que foram realizadas e que não estavam inscritas no orçamento do Estado. Do total da dívida, Albertino Francisco deixou claro que há muito por explicar. O titular da Juventude e Desporto está também confuso em relação ao fundo arrecadado com a então campanha intitulada Onda da Vitória. Até agora não se conseguiu apurar quanto foi mobilizado ao nível do projeto. Porque temos aqui a conta bancária só tem um saldo de 10 milhões agora. Todo o resto temos aqui levantamentos, não conseguimos saber o que foi feito com o montante, e nós sabemos também que há recursos que não foram parar na conta da Onda da Vitória e podem ter sido entregues à mão ou de outra forma. E nós não conseguimos apurar, não há nenhum recibo, não há nenhuma fatura, não há nenhum projeto, nada que comprove a utilização do dinheiro. Não há nenhuma justificação da utilização do dinheiro e nós não temos como explicar isso. Outra polêmica levantada prende-se com o terreno para a construção do campo de futebol da equipa do Trindade Futebol Clube. Eu tenho aqui 2 títulos que foram concedidos à Câmara Distrital de Mesós. Um para a construção do campo de futebol, outro para urbanização. O primeiro, que era supostamente para o campo de futebol, o Estado gastou, tenho aqui todas as autorizações, e eu só consegui ver a transferência de 429 milhões para o pagamento da terraplanagem, mas eu sei que foram 500 milhões. Eu só sei que alguém decidiu construir lá a sua casa e então arranjou um terreno substituto, não para campo de futebol, mas para urbanização, e querem nos dizer que esse segundo terreno que está aqui é que foi concedido. Entretanto, a terraplanagem foi feita neste primeiro. Ou seja, o Estado pagou 500 milhões de obras para a terraplanagem, que depois... Isto numa clara alusão ao então secretário de Estado da Juventude e Desporto, Abenildo Oliveira. Um assunto que o Estado deve resolver na tentativa de devolver ao Trindade Futebol Clube um campo de futebol. O primeiro-ministro Gabriel Costa considera que o reconhecimento do Kosovo pelo governo do primeiro-ministro cessante Patrício Trovoada foi feito arbitrariamente, constituindo por isso um crime de usurpação de competências previsto e punido pela legislação em vigor. Foi durante o debate parlamentar sobre o Estado da Nação que o primeiro-ministro referiu-se ao polêmico acordo de reconhecimento do Kosovo feito em março do ano passado pelo governo de Patrício Trovoada. O governo não tinha competência constitucional para reconhecer o Kosovo. E houve esse reconhecimento, arbitrariamente. E as pessoas têm que explicar por que o fizeram. Porque isso inicia o crime de usurpação de cargos públicos. A usurpação inicia a usurpação de competências.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Kosovo, Enver Oksaj, disse esta semana em declarações ao site Balkan Insight que esse reconhecimento continua a ser válido, mesmo sem a ratificação do Parlamento e de um decreto do Presidente da República, a quem a Constituição define, no seu artigo 82º, como o único representante do Estado santomense em relações internacionais. O chefe do Executivo inclui o acordo de reconhecimento do Kosovo em rol de vários outros acordos polêmicos que foram assinados pelo governo de Patrício Trovoada, segundo Gabriel Costa, de forma esquisita. Que os acordos mais polêmicos foram assinados de forma esquisita. Estava na orgânica do 14º governo, como estará na orgânica deste governo. É competente, é o chefe da sua administração. Vamos ver acordos que vinculam o Estado a assinar por um ministro que não tinha nada a ver com a área e outros conhecia. E eram situações repetidas. Gabriel Costa, que na quinta-feira esteve no Parlamento a explicar o Estado da Nação, 2 meses depois de assumir funções como primeiro-ministro do 15º Governo Constitucional, depois da queda por moção de censura do ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, diz ainda que está a descobrir nos meandros da administração alguns desses acordos. Mas para já cita, sem dar pormenores, um acordo assinado com uma empresa petrolífera. Houve um acordo com uma sociedade sobre essa questão de crude oil allocation e nós ainda estamos, porque como ninguém nos passou a pasta, nós ainda estamos a descobrir nos meandros da administração algumas coisas que foram feitas, mas dizia eu que há um acordo no quadro de crude oil allocation e que, curiosamente, o ministro que tutelava a área dos petróleos não foi ele que assinou. Havia claramente a vocação de competências do ministro por outro ministro, que o primeiro-ministro achava que era exatamente o seu fiel servidor. O debate do Estado da Nação traz à luz uma série de irregularidades que o primeiro-ministro promete tornar público nos próximos tempos. E a TVS vai transmitir em reposição o debate sobre o Estado da Nação. A primeira parte será emitida após este serviço noticioso. Agronómica e tecnológica conta a partir de hoje com um laboratório em melhores condições. A sua reabilitação e apedrejamento foi possível graças ao financiamento do governo espanhol e do BAT através do projeto PRIASA. A inauguração aconteceu hoje em cerimónia presidida pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. O CIAT está em melhores condições para melhor responder às suas atribuições. O laboratório de análise do centro foi reabilitado e apetrechado. Salas muito bem equipadas, com equipamentos de ponta, que vai poder permitir o CIAT melhorar de forma substancial os seus trabalhos. E hoje podemos até dizer que o CIAT, pelas condições que tem em termos de equipamentos, e em termos da capacidade técnica dos seus recursos humanos, já, como quem diz, extravasa um pouco mais, como quem diz, as exigências do país. Por essa razão é que vamos trabalhar para publicitar o CIAT, para que o CIAT possa vir também a prestar serviço, como quem diz, além fronteira. Segundo ainda o Ministro da Agricultura, que presidiu o ato, ainda há trabalhos por fazer. O trabalho não está acabado, mesmo o CIAT ainda precisa de mais alguns equipamentos, precisa de melhorar o seu sistema de canalização de água que vem ao laboratório, falta mais alguns equipamentos, falta, digamos, montar aqui a mediateca, porque depois da classe técnica realizar o trabalho ao nível dos respectivos laboratórios, é preciso que tenha uma mediateca com equipamentos e tudo isto, para que possam continuar a fazer o seu trabalho. Logo, isto é um grande passo e nós estamos imbuídos de espírito de poder fazer muito mais e melhor.
As obras realizadas no quadro do PRIASA, incluindo os apetrechos, foram financiados pelo governo espanhol em cerca de 732 mil euros e pelo Banco Africano de Desenvolvimento, que também investiu 25 mil dólares. A execução esteve a cargo do Incatema. Estas obras enquadram-se num conjunto de atividades programadas com o objetivo de melhor prestarmos os nossos serviços, melhorando a qualidade das análises e dos resultados que nos são solicitados, por um lado, e por outro, proporcionar também um bom ambiente de trabalho aos técnicos. Além disso, Incatema reformou o anexo na totalidade para que as equipas tuvieran um entorno muito mais moderno. Os trabalhadores foram formados por técnicos especialistas venidos de Portugal, o que garantirá uma posterior sustentabilidade a largo prazo do projeto. O laboratório do CIET é composto por 4 departamentos, sendo a sala de microfitopatologia, sala de entomologia, agroquímica e microbiologia. Um grupo de pescadores foi treinado para reparar novos motores de pesca adquiridos pelo governo, que brevemente serão distribuídos. Os motores fazem parte de um lote de materiais de apoio à pesca artesanal avaliado em 300 mil euros. Os pescadores, incluindo mecânicos de algumas comunidades pescatórias, iniciaram uma nova etapa. Durante 15 dias receberam conhecimentos teóricos e práticos que lhes facilitam reparar o motor fora de bordo. Aqui tem um motor de 6 cavalos, portanto não se deve levar carga superior, porque a inteligência já é pequeno. Portanto, se a carga for demais, ela acaba por também fazer muito esforço. Então, se os pescadores não fazem manutenção do motor, mesmo que for um bom motor, acaba por estragar. Mariner é uma nova marca que entra para o mercado com financiamento do governo. Este motor de pesca é potente e amigo do ambiente. Os motores de hoje tempo têm estado a ficar para trás, isto devido ao nível mundial. Esta marca de motor já deixaram de fornecer isto devido à questão de poluição marítima. Os motores há 2 tempos, devido à sua constituição, o seu funcionamento, todos os combustíveis que entram na câmara de combustão não é queimado, aí derramam uma certa quantidade de combustível no mar. É neste âmbito que nós estamos a receber essa formação, que é mais virado para os motores a 4 tempos. Isto porque esses motores são motores mais econômicos e ajudam muito mais. São no total 80 motores de pesca adquiridos pelo Centro de Produção Industrial Eletromecânico, que se disponibilizou a informar o grupo, e cada um levou para casa uma mala de ferramentas contendo várias peças. A Estação das Pescas tem em Santo Tomé uma quantidade razoável desses motores Mariner. Neste caso, para que tenha sustentabilidade, torna necessário adquirir conhecimentos na sua manutenção, na sua reparação, porque de contrário estaríamos mais numa falha. Eu desejo sucessos a todos que tiveram a possibilidade desta formação, que o conhecimento que adquiriram não fique só convosco, que transmitam a outros. Esses motores, avaliados em mais de 200 mil euros, fazem parte de um lote de materiais adquiridos pelo governo para apoiar o sector da pesca artesanal e visa aumentar a captura de pescado e melhorar as condições de vida dos homens do mar. A Câmara Distrital de Água Grande realizou hoje uma jornada participativa de reflexão no arquivo histórico. O evento reuniu representantes das diversas instituições do distrito e tinha como pano de fundo a criação de um documento diretor com vista a encontrar soluções aos problemas de Água Grande. No âmbito do projeto Caldas, a Câmara Distrital de Água Grande organizou um ateliê de reflexão dos problemas do distrito. A atividade reuniu representantes das diversas instituições parceiras que atuam no distrito de Água Grande. Já fizemos 2 fóruns de participação pública e temos agendado esta jornada de reflexão. Essas jornadas são para nós refletirmos sobre os problemas do distrito de Água Grande.
e procurarmos solução para os mesmos. Hoje estamos a fazer análise SWOT do distrito e temos 4 bancas, né? Uma de força, outra de fraqueza, outra para oportunidades e outra para as ameaças. Depois de nós fazermos a análise SWOT, vamos pegar num ponto de concreto, seja do ponto positivo como negativo, e vamos propor uma solução para a Câmara, caso seja um problema, ou propor à Câmara uma forma de aproveitar melhor, caso seja uma oportunidade ou uma força. O exercício decorreu durante o período da manhã no Arquivo Histórico. Depois das recomendações saídas do encontro, será produzido o documento denominado Pacto Territorial do Desenvolvimento Sustentável. Depois disso, vamos, a partir das recomendações que saíram dessa jornada, vamos produzir um documento de nome Pacto Territorial de Desenvolvimento Sustentável, ao qual todas essas instituições que estão a participar na jornada de reflexão vão ser convidadas a assinarem este pacto com a Câmara Distrital de Água Grande, comprometendo dessa forma em apoiar a Câmara na realização de futuras ações. Uma organização da Câmara Distrital de Água Grande em parceria com uma instituição espanhola. Cerca de 5 caixas de medicamentos, essencialmente antibióticos, foram entregues ao Ministério da Saúde. A iniciativa, que envolve o bispo da Diocese de São Tomé, visa contribuir na melhoria da saúde em São Tomé e Príncipe. O lote de medicamentos composto essencialmente por antibióticos foi enviado para a Diocese de São Tomé, que por sua vez encaminhou-os para o Programa Integrado Saúde para Todos para distribuição pelas autoridades sanitárias. Estes medicamentos foram oferecidos através de uma associação dos Estados Unidos que, através da Fundação Dom Manuel II de Portugal e da Ordem de São Miguel da Aula, instituições na qual está presente o Dom Duarte de Bragança, pessoas que pertencem a essas instituições perguntaram-me se São Tomé tinha de facto necessidade de medicamentos. É lógico que eu disse que sim. E então eles fizeram-me chegar a oferta destes medicamentos, que eu, entretanto, entreguei ao Dr. Edgar Neves, para que, através portanto, do Instituto de Valflor, da Saúde para Todos, pudesse fazer chegar estes medicamentos ao serviço da população. A iniciativa não podia ser melhor, um ato excelente, em que nós, o Instituto Marquês de Valflor, através do Programa Integrado de Saúde para Todos, não passa de um fiel depositário da iniciativa do Sr. Bispo Dom Manuel António, e que fez confiança em nós para que nós depositássemos os medicamentos extremamente valiosos, cuja necessidade é premente, e que fizemos apenas a intermediação entre a atividade da Igreja Católica e as autoridades sanitárias, nesse caso o Ministério da Saúde. Portanto, tudo quanto eu posso avançar neste. Uma iniciativa que vem ajudar na resposta à falta de medicamentos existente no Hospital Central Aires de Menezes. Com amigos do Hospital Aires de Menezes, nós agradecemos bastante, em nome do Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, da direção do Hospital Aires de Menezes, este gesto pontual que veio em boa hora. Venho agradecer o nosso atendimento curativo aos utentes, aos pacientes, e, portanto, agradecemos bastante este gesto que vem ajudar-nos a comatar a situação e necessidades de medicamentos. Esperamos que isto seja um pontapé de saída, pois irei, em nome do país, interceptar contatos com o Sr. Bispo Dom Manuel Ribas, de modo que possamos explorar essa iniciativa além, pois nós necessitamos ainda mais. A entrega destes medicamentos decorreu ontem no Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais. As obras de drenagem na Rua Morta vão estar concluídas na próxima semana. A garantia da empresa Monte Adriano encarrega pela sua execução.
todo o canal de drenagem da cidade capital está completamente entupido. O efeito visível desse problema começou a ser detectado pela empresa Monte Adriano. Era a fluvial que ali estava danificada. Além de estarem entupidas, o descaimento é pouco e as águas voltavam para trás. Nós estamos a tentar tirar as águas só desta superfície que é mais baixa. Para quando? Segunda-feira, no mínimo dos mínimos, segunda-feira. Isto está resolvido. A empresa portuguesa Monte Adriano garante que dentro de dias as obras estarão concluídas. A campanha 1 bilhão de pé, um apelo para pôr fim à violência contra as mulheres, teve lugar ontem na Praça Iongato. Juntou muitas pessoas que prestaram solidariedade às mulheres. Uma iniciativa da Associação São Tomense de Mulheres Juristas, Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, Instituto Nacional para a Igualdade e Equidade do Género e Raiz do Brasil. 1 bilhão de pé, manifesta-te, dança, levanta-te. É o lema de uma campanha mundial de apelo ao fim da violência contra as mulheres e raparigas. Foi realizada neste mesmo dia 14 de fevereiro em muitos países do mundo que aderiram à campanha. Consiste na apresentação de uma coreografia. Uma forma agradável. Eu penso que até os nossos antepassados já usaram a dança como forma de manifestação contra alguma coisa. Por acaso, nós estamos a usar aqui passos de capoeira. Penso que todo mundo sabe a história da capoeira, é uma dança de libertação. A verdade é que nós estamos hoje no mundo com uma estatística que diz que de 1 em cada 3 mulheres é potencial vítima, ou seja, é ou será vítima de algum tipo de violência, especialmente a violência sexual. E isso quer dizer que é cerca de 1 bilhão de mulheres potenciais vítimas de violência doméstica. 1 bilhão é muita gente. Portanto, nós queremos, nesse movimento global, juntar os postos que nós somos, estamos a convidar toda a... Em São Tomé, esta campanha foi organizada pelas instituições Associação São Tomense de Mulheres Juristas, Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, Instituto Nacional de Promoção e Igualdade de Género, entre outras. Neste momento já temos uma lei contra a violência doméstica e uma lei de reforço dos mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica. Nós tivemos uma evolução do ponto de vista legislativo com a aprovação destas leis, mas, entretanto, ainda precisa fazer algum investimento do ponto de vista social, para que haja, de facto, mudança de comportamento, de mentalidades e atitudes dentro da sociedade. E, do ponto de vista social, é que nós pensamos que ainda há muito por fazer. Apesar da pouca adesão das pessoas, alguns homens mostraram-se solidários às mulheres. Quanto mais informação tem, mais a violência pode diminuir. A organização pretende manter a realização desta iniciativa todos os anos, se tiver apoios. Teve lugar hoje na Escola Maria Manuela Margarido uma palestra sobre o poeta Francisco José Tenreiro, uma iniciativa da Direção-Geral da Cultura. O poeta e escritor santomense Francisco José Tenreiro foi novamente lembrado. A comissão criada pela Direção-Geral da Cultura para a comemoração do mês alusivo ao poeta esteve na Escola Maria Manuela Margarido, onde levou a cabo uma palestra para elucidar os estudantes sobre a vida e obra do escritor. Nós agendamos atividades e, portanto, nós estamos a cumprir com o que foi programado. Já tivemos muitas outras atividades e desta feita, neste momento, estamos precisamente a falar sobre Tenreiro, porque tínhamos agendado também atividade para esta escola. Estamos a falar sobre Tenreiro na vertente científica. Uma iniciativa acolhida com muito agrado pela direção da escola. Segundo o diretor, é uma oportunidade de levar conhecimento aos alunos desta escola e permitir que estes, à semelhança dos outros, também conheçam mais e melhor este poeta santomense da negritude. É um prazer a Escola Secundária Maria Manuela Margarido acolher esta palestra, na medida em que é extremamente importante a relação existente entre a cultura e a educação. Isso vai permitir com que os nossos alunos tanto ficarão a saber mais alguma coisa acerca
Francisco José Terreiro. E certamente é um poeta memorável, né? Exatamente. Tanto conforme palestra, estamos a falar de Francisco José Terreiro, cientista. Tanto tratou-se de um nacionalista, portanto, com várias vertentes em termos de conhecimento. Portanto, faz todo sentido abordarmos questões acerca deste homem, sobretudo nos nossos estabelecimentos de ensino. A palestra foi animada com apresentação de peças teatrais e recitação de poemas. A Casa da Cultura foi palco ontem de um sarau poético em alusão ao Dia dos Namorados. A iniciativa, promovida pela ULAJ em parceria com o Instituto do Gênero, visou também refletir sobre a problemática da violência doméstica. De todos os instrumentos musicais, Joana Guerra optou pelo violoncelo. Com ele, combina a sua voz num tom minimal, doce, que encanta a plateia. Estou aqui na residência artística na Cacau, em parceria com a Pantalaça, a Associação Portuguesa. E sim, isto é uma apresentação do meu álbum mais recente, do meu primeiro álbum a solo, mas também já serve, já é uma fase para começar a criar novas coisas e ter novos inputs, não é? Para receber novas influências, e isto aqui está a ser maravilhoso. Em São Tomé é a primeira, vai ser a primeira. Pela primeira vez em São Tomé, Joana Guerra afirma que a sua experiência tem sido agradável. Vai correr bem, e é um público muito simpático. Ontem também já estivemos a tocar na Cacau e correu as mil maravilhas, portanto, acho que vai ser muito bom. Além da atuação a solo, Joana Guerra também toca com a banda Tapete, que reconhece que são. O tapete foi muito ligado à ideia dos tapetes voadores, ou seja, das viagens, dos imaginários do Oriente, porque apesar de sermos uma banda de Lisboa, vamos buscar sonoridades a muitos outros países e a muitas outras zonas do planeta, muito mais focados em África também. Vários géneros musicais? Sim, muita... Do pouco tempo de intercâmbio, a equipa ressalta a importância desta experiência. Cultura intrínseca e com vontade de ser reinventada e de ser vista, revista. E nós estamos também, à medida que o tempo passa, vamos conhecendo pessoas, vamos nos cruzando com outras pessoas e vão surgindo novas ideias, colaborações. Eu penso que o manancial é grande e o potencial também, e penso que o futuro vai ser risonho também para a nossa associação em novas colaborações. Além desta experiência musical, o grupo tem tido outras ações em redor da música, sendo artes plásticas, poesia e arte-educação. Como já se percebeu, houve troca de peças, pois vimos o concerto musical de Joana Guerra e o grupo Os Tapetes. Agora sim, a Casa da Cultura foi palco ontem de um sarau poético em alusão ao Dia dos Namorados. A atividade promovida pela ULAJ, em parceria com o Instituto do Gênero, visou também refletir sobre a problemática da violência doméstica. O romantismo estava no ar. Com este momento, os jovens da ULAJ quiseram refletir sobre o Dia dos Namorados e a problemática da violência doméstica. Nós achamos por bem a única forma de comemorar o dia 14 de fevereiro é através do sarau poético, tentando transmitir mensagens através de músicas e poesias. E o objetivo é
digamos assim, refletir. Este é um momento de reflexão sobre este dia, tendo em conta que os jovens santomenses encaram o namoro como sendo uma coisa, digamos assim, não muito importante. Então, nós queremos, com poesias, músicas, passar essa informação. E nesta atividade, neste momento de reflexão, nós também vamos aconselhar sobre violência doméstica, que é um trabalho que o Instituto tem vindo a fazer, não é? É algo que tem estado a crescer na nossa sociedade e é bom sempre tocar no assunto para de facto vermos se aquilo minimize ou até mesmo erradique em Santo Tomé. Declamação de poemas, declarações românticas e canto foram para os presentes momentos de inspiração. A atividade, por acaso, está a correr tudo bem e nós da ULAGE, nós promovemos essa atividade não só alusiva ao dia 14, mas também para as pessoas que têm algum dote literário poder vir e declamar as suas poesias, ou então quem acha que tem um dote artístico poder cantar ou coisa de gênero. Eu achei um espetáculo, o jovem tem estado a desenvolver essas atividades, é muito importante para nós que somos jovens e que continue, o espetáculo está muito bom. 14 de fevereiro, a servir de momento para reflexão e convívio para os que amam a literatura. Informação regressa amanhã, sábado, 16 de fevereiro de 2013, no Jornal das 13. Boa noite, bom fim de semana e até amanhã.